Abre comigo a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Aí você vai se tentar bastante daí, tá bom? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. 2 Samuel 6, 9. Quem achou diz amém. Quem não achou, olha aqui comigo, ó. 3, 2, 1. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Até aqui, glória a Deus, podem tomar seus lugares. Irmãos, eu gosto muito dessa palavra. Se você assistir, com certeza, as últimas 3 mensagens que eu ministrei aqui nos últimos 3 domingos, em algum momento eu citei esse texto, esse episódio da arca sendo carregada. Porque eu gosto muito dele. Alguns textos na Bíblia a gente vai desenvolvendo um carinho especial. Eu gosto muito de João 4, quando Jesus está com a samaritana. Eu gosto muito da passagem de Jesus e Nicodemos. Por sinal, Jesus está aí no top 5, né, do que eu gosto. Eu gosto de quando ele se compadece da viúva de Naim. Gosto de quando ele faz um milagre no meio de um milagre. Quando ele cura a mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo, e depois ele cura, naquele mesmo tempo de milagre ali, ele cura a filha de Jairo. Só que eu também gosto muito de observar essa história de Davi movimentando a arca de Deus. Davi é um personagem ilustre da Bíblia, irmãos. Quando você for em Jerusalém, então pega para vocês, ninguém mais quer, né? Quando você for em Jerusalém, amém, né? Vou dar mais uma chance. Quando você for em Jerusalém, aleluia, aí sim, agora vi. Irmãos, temos que crer, amém. Você tem vontade em Jerusalém? Começa por aí. Você tem vontade? Irmãos, o seu pai é o dono de tudo. Talvez você não pense assim, mas ir para Jerusalém vai custar uns 15 mil reais, talvez, mas o que é isso para Deus? Isso é muito para nós, para Deus isso não é nada. Para Deus não é nada. Para Deus tocar numa pessoa, te dar essa passagem, é só basta um querer dele. E esse querer dele pode ser provocado através da sua oração. Mas quando você estiver em Jerusalém, você vai ver em vários lugares ali homenagens a Davi. Hotel Rei Davi, Praça King David, né? Tudo em inglês, né? Muitas homenagens a Davi. Muitas. E Davi até hoje é um personagem super importante no cenário de Israel, judaica. Ele é o rei Davi. O rei mais poderoso. Ainda que Salomão foi mais rico, a história dos reis de Israel, ela tem triunfo em Davi. E eu lembro quando eu estive lá, para vocês terem ideia, um dos lugares mais concorridos de se observar é onde está ali supostamente o túmulo de Davi. Eu nem consegui chegar perto, se eu não fosse grande, nem foto eu tirava, porque eu fiz assim por cima de todo mundo, para tirar uma foto. Tinha centenas de pessoas, era dia de Pentecostes ainda, e estavam lá os judeus batendo palma, cantando em volta do túmulo de Davi. Foi uma trabalheira para tirar uma foto, nem parece uma foto de nada. E porque eles têm esse carinho por Davi, e Davi merece tal reputação, porque Deus, nas suas escrituras, vai dizer que era um homem, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi para nós é um ponto de graças a Deus que existiu Davi. Porque Davi não foi perfeito. E mesmo Davi não tendo sido perfeito, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem bom de arrependimento. Aprenda isso. Ele era bom de arrependimento. E nesse episódio aqui, nesse texto que eu já falei desse texto, eu não sei, irmãos, vou falar por baixo. Talvez eu já preguei esse texto aqui, citei ele na minha vida, não sei, 50 vezes. Já citei muito. Gosto dessa história.
E por isso que é muito bom você estar sempre ouvindo alguém. Ontem eu ouvi uma pessoa ministrando esse texto, ela falou 2 palavrinhas ali, que parece que eu nunca tinha visto. Quem já passou por isso? Você lê um texto, e tem hora que ou aquela palavrinha brota dentro de você mesmo, ou alguém leu e não tinha visto isso, não tinha visto esse detalhe. E aquele detalhezinho ali, para mim, ele trouxe ainda um componente muito especial para essa mensagem. E eu falei, vou pregar isso de novo, vou ministrar essa palavra para o meu povo de novo. E começa aqui a observação, olha só. Temeu Davi ao Senhor. Quando? Muito bem, vocês estão bons de exegese, né? Temeu Davi o Senhor quando? Naquele dia. E disse, como virá a mim a arca de Deus? Então houve ali um episódio, houve ali um fato, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que ele despertou Davi para o temor. Ele despertou Davi em temor, e hoje, nessa manhã, eu, citando um outro texto, eu falei para vocês que temor é igual a zelo, lembram disso? Então guarde se não lembra, temor é igual a zelo. Então é como se eu lesse ali, se eu lesse também no versículo 9, pode deixar no 9 mais um pouquinho, é como se eu lesse ali, naquele dia, volta o 9, Davi teve zelo. E qual que é o problema de reconhecer, pastor Eduardo? Está muito bonito hoje com essa roupa. Qual que é o problema de reconhecer que Davi teve zelo naquele dia? Naquele dia nenhum. O problema é compreender que se ele teve zelo naquele dia, nos fatos anteriores, faltou zelo. O problema não está em reconhecer que Davi... Cadê o 9? Quem está lá em cima? Nicole, põe o 9 aí, por favor. Isso. O problema não está em olhar Davi com temor naquele dia. O problema é reconhecer o tamanho do movimento que o Davi fez. Que nós vamos olhar um pouquinho para ele. O tamanho da mobilização, o tamanho do esforço. Ô Mateus ali, faz Mateus. Que bênção. Esse pastor é doido, né? Depois vocês editam aí o vídeo. Né? O tamanho da mobilização que ele fez. Então olha no versículo 1. Versículo 1, Davi, ele vai empreender uma grande cruzada. Ele vai empreender um grande movimento. Ele vai empreender, se fosse nos dias de hoje, né? Ele iria fazer uma grande conferência. E diz a Bíblia, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Irmãos, é muita gente, não é? A sua cidade aqui tem quantos mil habitantes? 22. 22 mil? Eu achei que tinha 20, tá bom. É? Hã? 27? Ô, irmão, você está amando muita terra, hein? Quando eu li esse texto aqui, me perdoe quem não gostar do que eu vou falar. Para mim, se juntar Dores e Barroso, não dá 30.000 pessoas. Talvez dê. Para mim não dá. Né? Mas eu não trabalho no censo, então não tem problema com isso. Né, Júlio? Se juntar Dores e Barroso, talvez dê pouco mais que 30.000. Mas não vai dar 30.000 pessoas a posição de andar com o rei. Juntar Dores e Barroso, não colheremos 30.000 adultos que poderiam ser convocados pelo rei. Então, o Davi fez uma mobilização muito grande. Ele escolheu pessoas ali de influência, pessoas que tinham cargos no seu reinado, pessoas que poderiam trazer para ele respaldo por aquilo que ele estava fazendo. Então ele se junta ali ao redor de 30.000 pessoas para fazer uma movimentação. E no versículo 2 vai dizer que ele junta essas 30.000 pessoas com uma disposição e com um objetivo. Ele junta as 30.000 pessoas, vai dizer no versículo 2, para levarem a arca da aliança de volta à cidade de Davi.
Uau, que legal, isso é um objetivo muito bom. É um objetivo muito puro, muito importante, quando nós lemos o texto aqui. E aí eles vão começar a mobilização. Versículo 3. Eles pegam a arca. Entenda isso, o que eles fazem? Parece que eu vou falar uma besteira. Mas repete comigo, o que eles fazem? Pegam a arca. Eles puseram a arca, para colocar, tem que pegar, amém? Eles puseram a arca num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, está aí, se você está querendo ter um menino, olha um nome bonito, ó, Aiô. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então perceba algumas coisas que não pode passar despercebidas. Isso não pode passar atento. Primeiro que não foram os filisteus que manusearam a arca, não foi ninguém especial. Alguém pegou a arca e colocou ela no carro de boi. Ela não foi para lá sozinha, alguém fez isso. Segunda coisa, eles levaram para acompanhar a arca os filhos de Abinadab, que tinha sido ungido sacerdote. E os nomes dos filhos de Abinadab era Uzá e Aiô. E a Bíblia vai dizer que a arca ficou na casa de Abinadab. Eu falei isso tem poucos dias aqui. Por quanto tempo? 20 anos. Então foi 20 anos. Lili, esse povo brincando de carrinho, o Uzá e o Aiô, e estava a arca da aliança ali. Esse povo ia comer, ia almoçar, a arca da aliança ali, a arca estava ali. A arca estava no ambiente da casa deles. A arca não era nada estranho para eles. Quem é pai de moleque aqui? Levanta a mão. Eu vou falar, se a minha menina é difícil de segurar, acredito que moleque, dois é mais difícil. Não é? Imagina você falando para o seu filho, não toca na arca. Fala para o Josué, não toca na arca. Você acha, Júlio, que ele não ia tocar? Mas é claro que ele ia. É claro que ele ia, irmãos. Então, quanto? Não tinha problema tocar na arca. Alguém colocou a arca dentro do carro de boi. E aí, para o transporte, eles escolhem duas pessoas que tinham intimidade com aquele objeto sagrado. Não foram dois novos convertidos, não foram duas pessoas que eles laçaram ali, vem cá vocês dois, por empreita. Eles pegaram dois meninos que cresceram naquele ambiente da arca. Então eles tinham entendimento sobre a arca. Eles eram filhos de um sacerdote. Sabiam o que podiam e o que não podiam fazer naquele ambiente ali da arca. Beleza. Davi fez tudo o que ele precisava. Davi foi muito estratégico. Davi foi um bom gestor ali. Ele junta 30 mil pessoas. Ele escolhe os dois meninos que cresceram junto da arca para ir do lado dela. Então imagina Davi como se fosse um gerente, assim, ó, com um checklist na mão, assim, ó. 30 mil pessoas, tá aí? Ah, tá, beleza. Ah, pegaram os dois moleques que cresceram com a arca? Ah, pegaram, estão ali. Colocaram a arca no carro de boi? Ah, já colocamos. Ah, que bom então. Agora, preciso ter música. Versículo 5, olha lá. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. Sei lá o que é um instrumento de pau de faia, irmão. Deve ser algo do som bem ruim. Instrumentos de pau de faia. Com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolo. Agora ele completou ali a comitiva santa que iria levar a arca. Então ele tem os 30 mil escolhidos, ele tem os dois filhos do sacerdote, ele tem a música, está alegre o ambiente, porque os músicos estão tocando, e uma boa música, ela alegra o ambiente. Parecia tudo perfeito. Parecia que tudo estava organizado. E esse é um grande problema.
quando nós estamos fora da vontade de Deus, ou fazendo algo para Deus, não da maneira que Deus pede, e parece que está tudo normal, e parece que está tudo legal, parece que está tudo ok. Diga para alguém aí, fala, fazer as coisas para Deus não requer somente boa intenção, mas requer que obedeçamos os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Há princípios. Existem princípios de Deus para que nós venhamos servi-lo. Existem princípios. A Bíblia fala no comecinho da história dela, em Levítico, Deus institui o sacerdócio, e o sacerdócio, ele tinha uma ocupação, ele tinha que todo dia de manhã retirar a cinza e colocar lenha. Retira a cinza, coloca a lenha. Retira a cinza, coloca a lenha. Porque quem tinha feito o fogo? Deus. Então o ofício do sacerdote não era fazer fogo, era retirar a cinza e colocar a lenha. Retirar a cinza e colocar a lenha. Mas a Bíblia vai dizer de dois sacerdotes que um momento eles quiseram fazer o fogo também. E eles foram fulminados por isso. Por quê? A intenção podia até ser boa, nós nunca vamos conhecer o coração deles, de Nadab e Abiú, nunca vamos conhecer. Mas estava fora do princípio. Estava fora da forma que Deus pediu para fazer. Estava fora, irmãos. Então aqui, Davi está fazendo um grande empreendimento, uma coisa bem legal. Em resumo, se ele fala que ele vai buscar a arca, Davi está dizendo em resumo, que ele vai buscar a presença, que ele vai buscar a presença do Senhor. Mas eu falei aqui hoje de manhã, eu até anotei uma palavrinha aqui que eu não sabia. Cadê a palavrinha que eu falei hoje de manhã? Aproximar, de buscar a Deus, aproximar, a palavra é prosercomai. Olha que palavrão estranho, né? O que significa prosercomai? Pros significa de acordo. E ercomai significa vá, faça. Ou seja, buscar ao Senhor é uma mistura de sim, ir, fazer, mas antes vem da forma, de acordo, como Deus estabeleceu, como Deus pediu, como Deus exigiu, porque, meus irmãos, em essência, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa que nós estejamos aqui nessa noite cultuando Ele, mas é uma atitude nossa em reconhecer que Ele é santo, que Ele me amou, que Ele me salvou, e porque Ele me amou e me salvou, eu estou aqui nessa noite para adorá-lo, eu estou nessa noite para bendizê-lo, mas ainda estando aqui para adorar e para bendizê-lo, eu tenho que fazer isso conforme as Escrituras dizem que é para eu fazer. Ainda assim há uma forma, e se não tiver na forma, eu não vou me aproximar, eu não vou ter êxito na minha aproximação, eu não vou ter êxito no meu processo, ainda que esteja tudo muito bonito. Ainda que esteja muito bonito, irmãos. Eu ouço um pastor dizendo uma coisa tem tempos, e eu vou vendo isso, vou contemplando isso. Tem muita igreja, irmãos, que realmente ela tem que fechar. Ela tem que fechar porque ela não está aberta para manifestar o reino de Deus, mas ela está aberta porque esse microfone aqui não conversa com esse microfone. Então tá bom, então você abre uma para você, eu abro uma para mim, e cada um segue a sua vida. Não foi um propósito do reino de Deus, não foi um propósito espiritual, talvez não há um propósito ali de salvar as pessoas, destruir as pessoas, mas há um propósito por trás de segundos, terceiros, quartos interesses. Então, essas portas que estão abertas, falando que são de Deus e não são, meus irmãos, nesses últimos dias, nessa última colheita da terra, a foice do anjo vai passar baixa, e Deus vai tratar com muitas pessoas. Deus
Deus vai tratar com muitas instituições. Por quê? Porque está chegando uma hora onde o verdadeiro vai aparecer, o puro de coração vai aparecer, aquele que é sal da terra, é luz do mundo, ele vai resplandecer, aleluia. E quando o justo resplandece, automaticamente ele denuncia o injusto. Quando o santo de Deus é revelado, automaticamente ele revela a corrupção. E nesses dias pode esperar, tem muito barulho acontecendo que vai ser calado, para que os filhos de Deus verdadeiramente apareçam. Espere. Estava tudo legal aqui, no movimento de Davi, até que eles chegam na eira de Nacon, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, cadê os 8? Por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, não parece que foi um pecado tão severo assim, na é verdade? Parece que foi algo tão sério na nossa concepção humana. A arca ia cair, ele segurou ela. Ele grudou na arca para ela não cair. Aos nossos olhos parecia que ele estava todo cheio de boas intenções. Mas entenda que a Bíblia é clara em dizer que ele morreu por irreverência. Ele morreu por falta de temor, por falta de zelo. Ele morreu naquele momento porque, de alguma forma, talvez se nós tivéssemos um filme para ver o que aconteceu, nós talvez perceberíamos uma forma de olhar, uma forma de zombar, alguma coisa, de alguma maneira, Uzá, que já estava acostumado com a arca, Uzá que cresceu com a arca em casa, Uzá que talvez, provavelmente, foi um dos que colocaram a arca dentro da carroça, mas agora ele se move de uma maneira irreverente, ele se move de uma maneira a qual Deus não aprova, e a única coisa que nós temos para entender o que aconteceu ali, que disparou a irreverência de Uzá, a única coisa que nós podemos dizer foi no momento que os bois tropeçaram. Foi no momento que acontece alguma coisa fora do previsto. Foi no momento que ocorre alguma coisa fora do planejado. Ele tinha tocado na arca várias vezes, mas ele não podia tocar na arca na hora que os bois tropeçaram. Pastor, a arca ia cair? Não sei. Não sei. Deus tinha poder para a arca ficar parada no ar? Tinha, tem ou não tem? Tem. E se a arca caísse e capotasse? Deus ia ficar menos santo? Deus ia ser menos Deus? São indagações que talvez nós temos que fazer para nós mesmos. Só que o ponto é, naquele movimento todo, naquele mover todo, em toda aquela organização, aconteceu uma coisa que fugiu à organização. Não estava no checklist de Davi, no roteiro de Davi, que os bois poderiam tropeçar. E quando aconteceu alguma coisa fora do roteiro, as coisas começaram a dar errado. Quando aconteceu alguma coisa fora daquele roteiro preparado, eles já não conseguiram se mover da forma adequada, já não conseguiram se mover da forma conveniente. E eu te pergunto nessa noite, como é que você se move quando na sua vida a estrada não está plana e os bois tropeçam? Como é que você se move quando os imprevistos vêm? Como é que você se move quando as adversidades vêm?
Como é que você se move? Como é que você se move em circunstâncias adversas? Como é que você se move diante do não? Como é que você se move diante de situações que aparentemente não eram para acontecer? Como é que você se move nessas horas? Como é que continua o seu zelo? Como é que continua o seu temor quando as coisas saem do seu controle? Como é que continua o seu coração cristão? Nós, como pastores, temos algumas amostras, muitas das vezes disso. Então, por exemplo, eu vou pegar o Júlio de exemplo aqui, né? Está eu, o Júlio, está aqui numa relação discipulador, discípulo, e, ô Júlio, vamos fazer isso, aquilo é do agrado do Júlio, vamos. Ah, vamos fazer isso? Vamos. Ah, vamos fazer aquilo? Vamos. Só que em algum momento eu posso propor algo para o Júlio que ele não sentiu que está certo. Não falando que é pecado não, tá? Se for pecado, não tem que fazer mesmo. Não creu, não sei, qualquer coisa assim. E aí ele se nega, não vou não. Não vou não. Falando claro, hein? Algo certo, algo lícito. Né? E aí, sabe o que você observa? Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, pastor, nós estamos juntos, nós temos uma aliança. Só que essa aliança só vai enquanto o caminho é conveniente para ambos. Quando exige um esforcinho do outro, não dá, está fora. E aí uma aliança da conveniência não é uma aliança. Até o Uber oferece uma carona para quem vai no mesmo caminho. Já viram o Uber? O Uber, quando você vai pegar o aplicativo, ele fala, quer dividir a carona com alguém? Isso não tem honra em compartilhar daquilo que você também acha conveniente. A honra, ela se mostra no momento que você fala assim, olha, ô pastor, eu não acho que isso é o melhor caminho, mas Deus te deu clareza que é isso? Amém. Então vamos. Pode até falar, olha, eu não senti no meu coração, pastor. Tem certeza disso? Tenho. Então vamos, estou na sua fé. Eu lembro um dia que eu dividi essa palavra com o Henrique. Há quase 11 anos atrás, irmãos. Há quase 11 anos atrás, a gente estava lá no salão do Seu Vital. 12 anos, ser mais exato. E aí nós mudamos para um salão na rua ali, quase de frente com a irmã com a irmã Mônica. Quase de frente com a irmã Mônica. E aí eu lembro que nós estávamos pintando lá, alguns irmãos, e aí o nosso pastor estava negociando o salão do Rocio. Nós pintando o salãozinho, e ele negociando um outro salão. E nós éramos inúmeras 15 pessoas no máximo, 10 pessoas. E aquele salão cabe quase 100 pessoas, né? E eu lembro que estava eu e o Henrique pintando a parede assim, né? Aí nós falamos, o pastor vai alugar o salão. Ele vai alugar. Aí, eu não lembro, acho que foi até o Henrique que falou, então vamos na fé dele. Vamos na fé dele. Lembra disso, Henrique? A nossa fé não era para aquilo naquele momento. Só que o nosso discipulado nos levou a seguir. E deu certo. Deu certo. Tem hora que a gente não enxerga todas as variáveis que estão na nossa frente. Tem hora que não conseguimos enxergar. Chegaram na eira de Nacon, os bois tropeçaram. Os bois tropeçam, Uzá estende a mão, Uzá morre. Versículo 8, Davi se desgosta, porque o Senhor se irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Pensa comigo aqui, aquele lugar tinha nome? Tinha nome antes? Tinha ou não tinha? Vamos ver quem percebeu o texto. Aquele lugar tinha nome ou não tinha nome? Sim. Como é que chamava? Oh, muito bem. Aquele lugar chamava Era
de Nacon. E agora o que Davi está fazendo? Davi está dando um outro nome para o lugar. Davi está renomeando aquele lugar mediante as emoções ao qual ele está passando ali naquele momento. Ele está renomeando aquele lugar. Ele está ressignificando aquilo para ele. Mas aquele lugar já tinha um nome. Aquele lugar, por um propósito, Deus já tinha um nome estabelecido. E aí, sabe o que nós temos aqui, uma clareza, que muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades, os bois estão tropeçando, nós estamos tentando segurar a arca, está faltando zelo, está faltando cuidado, está faltando atenção da nossa parte, e aí para ficar bonito ainda, a gente muda o nome daquilo. A gente quer mudar o nome. E aí nós chamamos aquilo de prova. Estou numa prova. Ou estou numa luta. Ou estou no quê? Numa o quê? Vamos pegando o nosso vocabulário de crente aí. Estou numa batalha. O diabo se levantou. O que mais que acontece? O céu fechou. O que mais? Uma peleja. Está vendo? Tem mais algum aí que eu não lembro? Vale, estou no vale. Momento difícil está muito educado, muito bonitinho. Estou no estreito vaso. O crente encontra o outro, como é que estou no estreito? Estou no vale de ossos secos. Estou no vale da sombra e da morte. A morte também está ali. Quando na verdade, sabe o que está acontecendo? O crente está se movendo sem total reverência. O crente está se movendo sem total temor. E até certa altura deu certo, mas chega uma hora, quando você quer se mover, fazendo algo para Deus, na sua força, na sua opinião, na sua convicção, sem uma direção de Deus, chega uma hora que o carro de boi vai balançar, a arca vai ameaçar cair, e se você se mover incorretamente, haverá dano. Haverá dano. Haverá perda. Só que ninguém quer reconhecer que está errado. É tão ruim reconhecer que está errado. É tão chato reconhecer que está errado. É tão sem graça. Então a gente coloca um outro nome. A gente muitas das vezes espiritualiza os nossos erros. Espiritualiza a nossa falta de atitude, a nossa falta de decisão, a nossa falta de cuidado com o servir a Deus, irmãos. Eu não estou falando nem de cuidado numa vida ministerial. Aqui várias pessoas estão me ouvindo aqui, tem um ministério atuante, tem trabalhado esse ministério. Eu digo para vocês uma coisa: tenham zelo, tenham cuidado, tenham reverência com aquilo que vocês estão fazendo, tenham reverência com isso. Eu tenho uma Bíblia, chama... aquela que você tem? A Mensagem. É uma versão da Bíblia, chama A Mensagem. E eu gosto que, ali naquele texto da Santa Ceia, a Bíblia diz bem assim, não permitam que o hábito roube de vocês a reverência. Eu leio aqui e falo, uau. Porque nós vemos aqui uma vez por mês. Irmãos, e de verdade, cada ceia que eu tomo é como se fosse assim a primeira. Eu tenho muita reverência com esse momento. Independente se eu estou ministrando aqui para vocês todos, com a igreja cheia, com meia igreja, ou se como foi lá na praia, no mês passado, estavam em poucos irmãos, eu ministro com o mesmo carinho, com o mesmo coração, com o mesmo temor, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. É uma instrução santa. Paulo fala, eu recebi do Senhor o que vos agora estou entregando, estou ensinando, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai
e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E de semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue derramado por vós, fazei isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, vocês estão lembrando da minha morte até que eu volte. Eu tenho muito temor disso. Eu tenho muito zelo para com isso. E muitas pessoas têm sofrido, têm perecido por falta de zelo. Eu compartilhei com alguns irmãos, eu ouvi uma palavra essa semana que ela ficou assim, ó, batendo. Sabe aqueles, como é que chama aqueles que fica, que você passa rapidinho? Tipo um status. Tipo um status. E eu vi um status, era um pregador, chama Steve Lawson. E era bem assim o texto. E o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Eu olhei aquilo e falei, uau. Entenda falso profeta, o falso pastor, o falso evangelista, o falso mestre, o falso apóstolo. O falso do altar é um castigo de Deus para o crente falso. É um juízo de Deus sobre o crente falso. E eu li isso, eu tive muito temor, sabe? Muito temor. Eu fiz até uma pergunta de manhã, e certamente alguém, não vou fazer ela de noite aqui de novo, mas certamente você já ouviu falar de alguma igreja que infelizmente está andando fora dali, do que é o plano do Senhor para a igreja dele na terra. E aí você pode saber que ainda assim naquele ambiente existem pessoas ali. E aquelas pessoas, muitas das vezes elas querem mais compromisso em poder ter uma oportunidade de um culto à noite do que em abrir esse livro aqui, ó. E a partir do momento que eu não abro esse livro, que a Bíblia fala tanto para mim lê-lo, para mim conhecê-lo. A Bíblia é um livro muito curto, mas ele é muito profundo. A Bíblia é curta, irmãos, mas ela é muito profunda. Muito profunda. E ela é um caminho para nós aprendermos a ter zelo. Ela é um instrumento perfeito para aprendermos a ter zelo pelo Senhor. Usar cresceu com a arca. E aí, o tempo é um dos instrumentos que favorece a perda do zelo. O tempo favorece. Você pode ver que é comum nas fábricas ter acidente fatal com quem tem bastante tempo de empresa, não com o que está na experiência. Porque o que está na experiência já vai morrendo de medo, né? Já sobe meio com medo. Ou medo de morrer, ou medo de perder o serviço que está na experiência, né? Então ele põe os EPI certinho, ele põe o cinto e tal, ele faz tudo bonitinho. O que o experiente fala? Não, eu vou fazer isso aqui rapidinho. E aí você fala assim, não, mas é perigoso. Aí ele fala, não, eu faço isso aqui tem 15 anos. Eu faço isso aqui tem 20 anos. E aí aquela falta de zelo que o tempo traz, muitas das vezes cobra um preço fatal. Cobra um preço mortal. E a gente aprende a ser crente. A gente aprende a ser crente, irmãos. Ó, aprendi a ser crente. Então vamos lá. Acordei de manhã. Tá passando um irmão da minha igreja, o que eu falo para ele? Paz do Senhor. Tá passando uma pessoa que eu não gosto, o que eu faço? Está repreendida em nome de Jesus. Né? E quarta volta. Nem deveria ter alguém que você não gosta, viu? Tomara que você não tenha pensado em ninguém e falou, é desse jeito mesmo. A gente aprende. Viu o pastor fala, vai no culto, quarta. O que você fala? Pô, pastor. Vou, mas não vou não. Nem pensou em ir.
Nem quer ir. A gente aprendeu a ser crente. A gente aprendeu que quando desce o caracol, tem que descer com o sorrisão assim, ó. A gente aprendeu isso. A gente aprendeu que como casal, se não quer que o pastor chama para um gabinete, temos que entrar na igreja assim, ó. E é por isso que muitas das vezes, quando chama a gente para atender, não está nem os cacos, já está só o cerol. Quem é moleque aqui sabe o que é cerol. Cerol, quando a gente passa o caco de vidro na linha, né, irmão? Então você tem que moer ele a ponto dele virar pó. Então a pessoa acha, pastor, preciso de um aconselhamento, porque o meu casamento está assim. Vamos dizer, agora é só o cerol, vamos só passar cola na linha aqui. É claro que a gente não fala isso. Mas o esforço, ele é muito maior. O dano é muito mais extenso. A ferida ficou muito mais profunda. E muitas das vezes por quê? Porque a gente aprendeu a ser crente. A gente aprendeu a se mover em um ambiente. E isso é muito perigoso para nós. Deus não quer que você seja uma mobília numa igreja. Deus quer que cada vez que estejamos num lugar de adoração, nós estejamos com o coração cheio de expectativa. Nós estejamos com o coração, Deus pode fazer algo poderoso nessa noite. Deus vai fazer algo poderoso. Deus pode fazer algo poderoso na minha vida. Essa noite é mais um culto, é mais um encontro, é mais uma oportunidade de Deus decretar algo novo sobre mim. Só que isso é uma decisão pessoal. É um avivamento pessoal que precisamos passar para que possamos desfrutar disso. É um avivamento pessoal que precisamos passar por ele. E Deus te dê a graça de passar por isso sem ter um dano. Porque no versículo 9, depois dessa tragédia toda, diante de 30 mil pessoas, diz a Bíblia que Davi temeu o Senhor. No dia que as coisas deram errado. No dia que as coisas saíram do controle. No dia que os planos humanos se frustraram. No dia em que toda aquela organização acabou indo por água abaixo. Acabou virando um lugar de tristeza. Acabou virando um momento muito triste. E a Bíblia fala que Davi não quis nem mexer na arca mais, ele ficou transtornado, ficou chateado. Aí, irmãos, imagina, eu falei isso aqui há poucos dias. Imagina lá, está lá o Obed-Edom assistindo Netflix, né? Ou The Chosen, está assistindo uma série lá, comendo pipoca. Alguém bate na porta da casa dele lá, né? 2 oficiais chegam lá, falam assim, quem que mora aqui? Obed-Edom? Obed-Edom, tudo bem? Somos oficiais do rei. Olha, nós estávamos passando uma comitiva ali, e aí teve um acidente muito grave. O rei falou assim, entregue essa arca na casa de alguém. A casa mais perto é a sua, então estamos trazendo aqui, mas cuidado que essa arca é assassina. Ela acabou de matar um homem ali na frente da sua casa. Não mexe nela não, que se tocar o povo morre. Obed-Edom, o quê? Mas, não, é ordem do rei. É ordem do rei. Meu Deus do céu, irmãos. O que você faria nesse lugar? Eu não sei o que eu faria, não. Se bem que nós não teríamos muita opção, porque era uma ordem do rei. Mas olha que situação desconfortável. Davi está sofrendo, uma situação vexatória, que sua situação desconfortável, Obed-Edom está passando. Mas ok, ele passa, versículo 11. Olha o que o texto vai dizer. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou ele, e toda a sua casa. Versículo 12, olha isso aqui. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem por amor da arca
de Deus. Então não foi à toa. Não abençoou a casa de Obed-edom porque ele foi generoso em receber a arca. Não abençoou a casa de Obed-edom porque ele foi um servo obediente em receber a arca de Deus. Mas a casa de Obed-edom ela foi abençoada porque eles amaram a arca de Deus. Quando aquilo chegou ali, eles entenderam: meu Deus, isso é um símbolo da sua presença, isso é um símbolo da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque a presença de Deus agora está na minha casa. Olha a perspectiva. Olha a perspectiva. E nós sabemos um ditadozinho que diz assim, ó: quem ama... Vocês sabem o ditado, não sabe? Isso. Quem ama, cuida. Então quem tem amor pela arca, cuidou. Cuidou da arca. Sabe o que eu penso? Que todo dia de manhã, alguém pegava lá um paninho, Júlio. E, quer deixar a arca aqui bonitinha. Porque é um símbolo da glória do meu Deus. É um símbolo da presença. Imagino Obed-edom. Moleque, hein? Nós estamos parecendo Moisés agora, hein? Só Moisés podia. Só Arão. Só o sumo sacerdote podia ter um contato tão próximo desse com a arca. Então, o que faltou em Davi, versículo 9, né, Nicole, por favor? O zelo que faltou em Davi, porque a falta de temor é falta de zelo. O zelo que faltou em Davi foi o zelo que sobrou em Obed-edom. E o zelo pelas coisas do Senhor, ele traz bênção. Se a falta de zelo, ela traz juízo, o zelo traz bênção. O zelo traz o favor de Deus. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos em zelo, por aquilo que Deus colocou em nossa mão, isso vai desde a decisão que você teve hoje de chegar aqui na igreja. Isso é zelo. Você teve cuidado para com isso. Você teve cuidado para com o horário, para chegar num bom horário. Isso demonstra o nosso zelo. E o nosso zelo, ele é uma porta de bênção para que o Senhor nos abençoe. Então deu errado a primeira proposta de Davi, porque faltou zelo. Naquele dia da frustração dos planos humanos, Davi entende. Ele não está simplesmente buscando uma arca para o seu reino. Ele não está simplesmente buscando uma arca para o palácio ou para a tenda. Ele entende que a presença de Deus, ela tem que ser buscada de forma pessoal. Cadê os intercessores? Levanta a mão aqui, intercessores. Muitas das vezes a gente, quando está intercedendo, a gente está ali clamando: Senhor, visita a igreja com Tua presença, visita o povo com Tua presença, visita o povo com Tua glória. Mas o primeiro a ser visitado tem que ser você. Está aqui a equipe de música ministrando, e a gente está aqui: Senhor, estamos aqui ministrando. Então, Senhor, visita a igreja no louvor, visita a igreja nessa adoração. Mas o primeiro que tem que ser visitado a igreja no louvor é a própria equipe de louvor. Eu até falo com os ministros muitas das vezes, né? Quando a gente estava ensaiando, eu falava: não existe ensaio da adoração. Toda vez que você ministra adoração, você está trazendo, atraindo, clamando para que a presença de Deus venha. Você está se movendo para que Deus venha. Então é importante você entender isso. Davi, agora ele está reconhecendo, o temor veio, o zelo começou a voltar, a preocupação veio, ele entende, é algo pessoal. Eu tenho que trazer a presença para mim. Eu sou rei desse povo. Eu preciso compreender o que precisa ser feito para que esse objetivo agora seja alcançado. E aí, depois dessa vergonha, depois desse grande problema da falta de zelo,
o que vai acontecer? A casa de Obed-edom é abençoada. E Davi fica feliz em saber aquilo. Davi fica feliz em saber que a casa de Obed-edom estava sendo agora abençoada. Ou seja, ele está entendendo, uau, a arca não é uma arca assassina. A arca é uma arca que requer zelo. A arca é uma arca que requer que princípios sejam guardados para que ela seja uma arca de bênção. Porque pensa nos filisteus. Os filisteus não foram abençoados com a presença da arca. Só que eles não morreram em mover a arca. Eles não se morreram em movê-la. E aí Davi agora, provavelmente, ele consulta, ele teve tempo para isso. 3 meses se passaram. E ele vai entender agora, versículo 13. Ele vai voltar a buscar a arca. Ele se organiza para isso de novo. E agora, olha o que ele vai fazer. Sucedeu que quando os que levavam a arca, ou seja, não é mais carro de boi. Pastor Eduardo, muitas das vezes, as pessoas, elas querem a presença manifesta, mas não querem segurar o varal da arca, que é pesado. Eles querem que a presença venha no carro de boi, para não ter esforço. Eles querem que a presença venha sem esforço. Fala para o teu irmão bem assim, meu irmão, a presença de Deus vai exigir de você esforço, vai exigir de você tempo, vai exigir de você zelo, vai exigir de você dedicação, mas ela vai também te oferecer algo que dinheiro algum no mundo compra. Ela vai te oferecer também algo que você não irá encontrar em nenhum outro lugar. Você crê nisso? Então, olha o movimento agora. Sucedeu que os que levavam a arca provavelmente eram levitas. Eles faziam o quê? Eles andavam 6 passos. Pensa nisso. Se for um passão do meu, e normalmente o povo do Oriente Médio é mais baixo. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para, sacrifica. E vai fazendo isso até chegar no lugar aonde precisaria ser chegado. Até chegar à tenda. Eu já vi alguns estudos sobre isso. Uns falando que isso era 6 quilômetros, uns falando que era 8, uns falando que era 9, uns falando que era 12. Eu vou pegar o mínimo, então, e o máximo que eu vi, tá bom? Se eu pensar que eram pelo menos 6 quilômetros, isso vai representar 1000 sacrifícios. Se eu for no extremo, vai representar então 2000 sacrifícios. Então aquele dia foi um dia de entrega total. E aí, olha que coisa linda isso. Como provavelmente eram os levitas que estavam carregando a arca, os levitas não tinham herança. A Bíblia diz que quem é a herança dos levitas? O Senhor. Então os levitas não tinham nada para sacrificar. Mas alguém tinha. Quem tinha? Quem ali poderia ter esse monte de gado para sacrificar? Quem? O rei Davi. Então você tem ali um movimento agora coordenado, agora você tem um movimento abençoado, aonde o quê? Um está habilitado a fazer, mas não tem o recurso. E o outro está habilitado a dar o recurso, mas não pode fazer. Então vai mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi, agora você entra, sacrifica. Os levitas estão habilitados, mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi, agora você entra, está habilitado. Ou seja, ali houve uma sinergia naquele processo, aonde levitas e reis se juntaram para que a presença de Deus fosse devolvida ao povo. E agora ali,
não tinha boi tropeçando, agora ali não tinha Pérez Uzá, agora ali havia um povo voltado em fazer o melhor para Deus, com zelo, com temor, e é por isso que eles tiveram êxito nessa última caminhada, porque o zelo voltou, o temor voltou, o desejo de fazer corretamente, não só o desejo de fazer, não só o desejo de cumprir um papel, não só o desejo de fazer alguma coisa no automático, mas um desejo de entregar para Deus verdadeiramente algo bom, algo verdadeiro, algo que de fato custava, algo que de fato houvesse significado. Na primeira vez que Davi sem temor, Davi sem zelo, ele manda a arca vir num carro de boi, não mandou nem levita carregar a arca, não faz oferta. E aconteceu o que aconteceu. Só que ele aprende com aquilo. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi aprende. Davi se arrepende. Davi, ele se organiza dentro para tomar decisões corretas. E é muito lindo que Davi aprende isso tão bem, que Davi volta a errar. Davi volta a errar. Davi um dia fala assim: eu vou contar esse povo, porque esse povo está muito grande. Eu acho que eu sou o rei mais poderoso da terra mesmo. E o profeta fala: não conta o povo. E Davi: eu vou contar. Eu quero saber quantas pessoas tem aqui. E Davi, o que acontece? O que ele faz? Ele conta o povo. E quando ele conta o povo, ele recebe lá 3 opções de castigo. Se a minha memória não me trai: doença, cair na mão dos homens ou cair nas mãos de Deus. E ele fala: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. E aí, belo dia, Davi abre a janela, abre o blindex da casa dele, e a hora que ele abre, está lá um anjo com a espada desembainhada para Jerusalém. Um anjo de destruição. Cuidado com os anjos aí com espada, viu? O povo que vê anjo, cuidado que anjo não é igual aqueles anjinhos de gesso não, viu? Anjo é guerreiro. E aí, ele tem o entendimento, ele fala com o profeta, o que ele sabe? Ele já entendeu que se ele quiser favor de Deus, ele tinha que sacrificar. Ele tinha que fazer uma oferta. Então o que Davi faz? Davi sai atrás de um lugar para ele comprar. Ele sai atrás de terras para fazer uma oferta ao Senhor. E vai dizer a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 21. 18. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Já para você parecer que está na hora de ir embora? 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18. Olha como Davi ele é bom de aprender. 2 Samuel 24, 18. Naquele mesmo dia, veio Gade era o profeta ter com Davi, ele disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Vem passando, Nick. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. Stop, please, volte ali. Davi não faz nada de diferente agora. Ele vai fazer exatamente, olha só aqui, Davi subiu segundo a palavra de Gade, ou seja, ele não fez nada diferente do que o profeta falou. Ele se move totalmente na voz do profeta, que é totalmente a forma que Deus tinha falado. Ele aprende. 20. Versículo 20. Olhou Araúna do alto, e vendo que viam para ele o rei e os seus homens, saiu, se inclinou diante do rei. Então Araúna levanta a cabeça, está vendo o rei, aqueles estandartes com as bandeirinhas, né? Está vindo o rei Davi no seu cavalo, tal, todo aquele povo chegando, ele: uau, o rei está vindo aqui me visitar na eira, o que está acontecendo? 21. E perguntou Araúna: por que veio o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira,
a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. 22. Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça o rei meu senhor, e o que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. 23. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Aí o rei vai falar agora. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada, aleluia, porque ele aprendeu que um dia ele tentou trazer a arca sem custo nenhum, ele tentou trazer a arca sem esforço nenhum, Uzá morreu naquele dia, ele foi envergonhado, e aí ele brotou um temor dele, a Bíblia diz, naquele dia, o temor voltou a Davi, naquele dia o zelo voltou ao coração dele, e agora anos depois, ele tem que fazer uma oferta, ele tem que fazer um sacrifício, ele tem que atrair a atenção de Deus. O homem bem intencionado fala: não, meu rei, pode usar minha terra, pode usar os meus bois, pode fazer um sacrifício aqui, meu rei. E Davi: não, eu já fiz um dia algo para Deus que não me custou nada, eu sei bem o que é entregar para Deus algo que não é meu, eu vou pagar, eu quero comprar, eu quero oferecer para Deus algo que me custe. Eu te pergunto nessa noite, algumas reflexões. Com que zelo? Qual é o nível de zelo que você tem tido por aquilo que Deus colocou na sua mão? Qual é o nível de zelo? Se você toca um dos instrumentos dessa igreja, qual é o nível seu de zelo com isso? Se você trabalha na equipe de som, qual é o zelo que você tem? Quantos vídeos você assistiu esse ano para aprender a fazer isso melhor? Se você é um mordomo dessa igreja, qual é o zelo que você exerce no ministério? Um econômico? Qual é o zelo que você exerce? Nós pastores, com qual zelo estamos exercendo o nosso ministério? Intercessores, com qual zelo vocês têm exercido o seu ministério? E aí, antes que eu esqueça o restante dos cargos, eu vou parar aqui. Você crente, você filho de Deus, com qual zelo você tem exercido a sua fé? Com qual zelo você tem exercido a sua chamada? Pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Não caia no primeiro erro de Davi, que diante do momento difícil, quis até mudar o nome do momento. Que nessa noite, você fale com o Senhor, para Ele trazer zelo ao seu coração, para Ele aumentar o zelo do seu coração, para Ele aumentar o temor no seu coração. Quantas pessoas aqui receberam palavras de Deus para produzir, para edificar, para plantar e para colher, mas continuam inertes, continuam ainda sem se mover? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Ele aumente o zelo em nossos corações. Ele aumente o zelo. Aumenta o zelo, Senhor. Aumenta o zelo na minha vida, Pai. Aumenta o temor, Senhor. Aumenta o temor. Eu não posso, meu Pai, me mover, meu Deus, na minha instrumentalidade. Eu não posso me mover, meu Pai, nos meus dons e talentos. Eu preciso me mover no temor e no tremor. Eu preciso me mover, meu Pai, na adoração sincera. Eu preciso me mover, Senhor, aleluia, em espírito e em verdade. Eu preciso me mover, Senhor, de uma forma precisa nesses dias, ó Pai, para que, meu Deus, o Teu reino avance,
o teu reino se manifeste, para que, meu Deus, ó Pai, através da minha vida, meu Senhor, haja uma manifestação da tua glória. Meu Deus, eu não quero, meu Pai, que o meu coração me roube da tua essência. Eu não quero, meu Pai, que o orgulho, meu Senhor, ele nos roube da dependência, Senhor. Mas antes, meu Deus, ó Pai, confirma sobre nós o agir do teu Espírito, um coração humilde, um coração temente, um coração preciso em Ti, Senhor, meu Deus. Meu Pai, nós não queremos Te oferecer o que não nos custou nada. Não queremos, Senhor. Eu quero trazer uma oferta a Ti, meu Pai. Eu quero ser uma oferta que custou. Eu quero ser uma oferta, meu Pai, que custou a Ti, Senhor. Eu quero aperfeiçoar os dons que o Senhor me deu. Eu quero aperfeiçoar, meu Pai, os talentos que o Senhor me deu. Eu quero aperfeiçoar, Senhor, meu Deus. Eu quero aperfeiçoar, Senhor. Meu Deus, não deixe que o tempo, meu Pai, roube de nós, Senhor, a dependência. Não queremos virar profissionais do altar, Senhor. Queremos sempre ter um coração de ministro. Um coração, meu Pai, de ovelha. Um coração, meu Pai, de servo. Servo. Um coração de servo, Senhor, meu Deus. Um coração disposto a sangrar. Um coração disposto a se entregar a Ti, Senhor, em toda e qualquer situação. Em verdade, Senhor. Em espírito e em verdade. Continue orando. Continue falando com Deus. Fala com Ele do seu talento. Se você canta, se você é um músico, se você é um obreiro, se você é um evangelista, se você é um intercessor, um profeta, fala com Deus. Senhor, eu quero ser dependente de Ti para manifestar o dom que há em mim. Eu quero depender de Ti, Senhor, para manifestar o dom que há em mim, Senhor. Eu quero ser dependente de Ti, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com os Teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de Ti, menos de mim. Anseio muito mais de Ti e menos de mim. Preciso muito mais de Ti, menos de mim. Sim, Jesus, mais da Tua glória, mais da Tua presença santa, mais, Jesus, de Ti, mais, Jesus, mais dependência, mais temor. Precisamos ser mais crentes, meu Pai, após os cultos, após o apagar das luzes, meu Pai, da reunião. Precisamos, meu Pai, de um coração mais dependente, Senhor. Meu Deus, nos dê um coração dependente, um coração com expectativa do céu, Pai. Um coração que sabe que o Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida. O Senhor tem uma promessa sobre nós, ó Pai, a ser realizada, a ser cumprida. E eu não quero, meu Pai, perder o tempo da visitação. Eu não quero perder a oportunidade, Senhor, meu Deus. Mas para isso, eu preciso de zelo. Eu preciso de temor. Eu preciso, meu Pai, guardar o meu coração. Tu sondar, meu Pai, o meu coração em todo o tempo, Jesus. Para que nenhuma raiz que não provém de Ti venha crescer em nossa vida. Toda raiz que não foi o Senhor que semeou, seja arrancada do nosso coração. Toda semente que não é a Tua preciosa semente, seja arrancada da nossa vida. Para que, meu Pai, não haja confusão, para que não haja espinhos,
ou erva sufocando a semente profética, para que nada, meu Pai, que não haja pedras em nosso coração, toda a pedra seja arrancada, em nome do Senhor Jesus. Porque, Senhor meu Deus, a tua preciosa semente, ela já está crescendo. Ah, Senhor, essa planta vai crescer, essa planta vai gerar frutos, frutos, meu Pai, frutos a 30, frutos a 60, frutos a 100 por um, Pai, em o nome de Jesus, frutos saudáveis, frutos perfeitos, frutos gerados no seu tempo, ei, frutos, meu Pai, que alimentarão nações, frutos, meu Pai, que alimentarão o cansado, o abatido, meu Senhor. Meu Deus, que haja um fruto genuíno em nós, o fruto verdadeiro, meu Pai, o fruto, meu Deus, que reflita a tua bondade e a tua misericórdia, em o nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glórias a Deus. Vamos lá.